Hoje nós vamos falar a respeito de Cristo, né? Porque hoje nós vamos celebrar a nossa ceia e então a única pessoa, centro da palavra de Deus, é Cristo. O título da mensagem hoje é: se você espera Cristo somente nesta vida, você é o mais miserável de todos os homens. Nós sabemos que isso está no versículo de 1 Coríntios 15, 19, que eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Coríntios 15, 19, que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. As pessoas, elas hoje não querem saber de Cristo. Essa é uma grande realidade que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo. Falam de tudo, menos do Evangelho. Quando o Evangelho é abordado, em algumas situações, pessoas se escusam, outras se irritam, e aí, por fim, a palavra de Deus não é pregada muitas vezes. Em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, não vou hoje fazer uma pregação a respeito dos finais dos tempos, mas tem uma questão aqui que eu gostaria de abordar, né? Ele fala assim: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Bom, primeira questão, nós temos que observar, eu ainda vou ler o versículo 3, mas nós temos que observar uma questão. Aqui, Paulo está falando já há quase 2000 anos, ou há mais de 2000 anos, dependendo do calendário que nós abordarmos aí. No nosso calendário já estamos em 2020, depois de Cristo. Então, 2000 anos praticamente. Então, o tempo não está tão longe assim do que nós estamos falando. São 2000 anos. E o último versículo, que é o que nos interessa hoje, para a mensagem de hoje, ele diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, o abandono da fé, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nós sabemos que ainda não foi revelado este homem, mas sabemos que a apostasia está às nossas portas. Essa é uma verdade. De tal modo que hoje as pessoas, como diz a palavra de Deus, têm coceira nos ouvidos, elas preferem ficar ouvindo lorotas de palestra de algumas questões aí, que falam, né, que abordam coisas insignificantes, mas não querem ouvir do Evangelho. Isso é uma apostasia, estão abandonando a fé. Você liga a televisão, você vê protestos contra o Evangelho, protestos pesados. Não são coisas das quais nós estávamos acostumados a ver no passado, não. São piores, bem piores. Não há mais, irmãos, respeito com relação ao Evangelho. Mas uma coisa é certa, para todos nós que estamos aqui hoje e para as pessoas também que vão ouvir essa mensagem, uma coisa você pode ter certeza: não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. O único sacrifício foi feito quando Cristo morreu na cruz. No passado, os pecados eram tirados de alguma forma, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, e havia na lei sacrifício de animais para o perdão do pecado. Agora não necessita mais, porque Cristo morreu uma vez. Então não há mais sacrifício, não tem mais nada que possa tirar o pecado do mundo se não for o sacrifício de Cristo. E novamente eu gostaria de fazer um ressalto aqui no título,
Se você espera Cristo somente nesta vida, você é o mais miserável de todos os homens. Porque você está esperando Ele só nesta vida. E as pessoas nem isso estão fazendo. Cada dia que passa, elas não querem mais Cristo nem nesta vida. Atos 5,12, também para confirmar o que nós estamos falando, ele diz o quê? Esse daqui é um versículo conhecido por nós. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4,12, é 4,12, né? 4,12, eu falei 5,12, perdão, é 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Não existe outro caminho, não existe outro meio. As pessoas têm que saber disso. Não existe outro jeito de chegar na eternidade se não for com Cristo. Aí nós vamos então hoje estudar Hebreus, que é o nosso título, o nosso texto-chave para a nossa pregação. Irmãos, eu dividi em 3 partes e a primeira parte eu quero dizer para vocês, não tem como voltar atrás. Uma vez que vocês aceitaram Cristo como seu Salvador, não tem como voltar atrás. É Cristo. Não tem jeito de voltar para trás. Não é verdade? Nós sabemos disso. Quem teve uma experiência com Ele, uma real experiência com Ele, sabe disso. Eu estou falando quem teve uma real experiência com Cristo. Por que real? Porque aqui nesses capítulos, nesse versículo aqui que nós vamos discutir, nós vamos observar que muitas vezes as pessoas que talvez pensam que têm uma experiência com Ele, mas não têm. Porque voltam para o pecado. É aquele exemplo que Cristo deu da porca lavada. Às vezes você lava uma porca e solta ela, ela vai para onde? Para a lama. Isso é óbvio. Então aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo de 4 a 6, né? Mas fazer um comentário antes, não há nenhum outro sacrifício além do de Cristo. Quem rejeita esse sacrifício está se condenando a si mesmo. Hebreus 6, 4 a 6, diz assim, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Não tem como você ficar todo dia crucificando Cristo. O crente peca, sim. O crente não está livre de pecar. Ele peca. Mas viver no pecado não é uma atitude de um crente. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O crente, o que nós precisamos entender é que quando você tem essa experiência do qual o versículo está falando, não tem como você voltar atrás. Não tem como voltar atrás. É seguir para frente. Não tem como você ficar se arrependendo todos os dias. A gente se arrepende. Eu não estou dizendo com relação aos nossos pecados, porque todo dia nós pecamos. Mas isso não nos agrada, porque nós somos nascidos de novo. Isso nos chateia, porque nós somos nascidos de novo. Quando você faz e isso passa a ser uma prática sua, sem te afetar, sem te fazer nada, sem isso te causar pelo menos constrangimento, alguma coisa está errado.
Tem algo errado na sua vida. A palavra de Deus é claro. O versículo 5 diz assim: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Nós provamos isso. Nós não estamos lá, mas já provamos. Aí ele diz: e recaíram, e sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Mas isso daqui é quando isso é uma prática. Irmãos, o crente tem que dar frutos. Frutos dignos do quê? Do arrependimento. Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito. Precisamos dar frutos. E uma coisa é certa também para nós. Não tem mais nada para trás para nós lá. Não tem mais nada para nós lá. Só tem coisas para frente. E nós vamos ter que passar por essa epidemia. Não tem como voltar atrás mais. O mundo não vai ser mais o mesmo. Outras epidemias vão surgir. Pode ter certeza. Não vai ser só, porque vai parar aí no Covid. E outra, irmãos, uma coisa é certa também. Né? Tem muita gente que está acreditando assim, que daqui 1 mês, 2 meses, 4 meses, não sei, final do ano, quando o Covid parar, não vai parar. Uma vez que essa doença chegou aqui, ela vai permanecer. Nós precisamos orar para que seja descoberta uma cura e para que o nosso organismo possa ter condições de combater isso. Porque embora ela não vai sumir do nada. Assim como a gripe. Todo ano as pessoas ficam gripadas, todo ano as pessoas tomam remédio, todo ano tomam aquela vacina do governo para as pessoas de risco, e aí vai. Não tem como voltar atrás, porque voltar atrás é voltar para o nada. Lá atrás nós não tínhamos nada. Aqui nós temos Cristo. Amém? Amém. Ou Cristo ou nada. Sem Jesus não há nada, a não ser o medo do julgamento. Ou você está com ele, ou você é contra ele. Aonde está esse versículo? Mateus 12:30. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Essas são as palavras de Cristo. Ou você está com ele, ou você não está com ele. Ou estamos ou não estamos. Segundo ponto. Se lá atrás havia seriedade, porque também nós não podemos esquecer das coisas que haviam lá atrás, né? Imaginem agora. Que seriedade que é essa? Lá atrás, nas leis de Moisés, quem rejeitava a lei de Moisés morria. Quem quebrasse a lei e tivesse testemunho de 2 ou 3 pessoas, morria. Havia uma pena de morte. Hoje nós sabemos que, principalmente no Brasil, a pena de morte não existe. E as pessoas cometem muitas injustiças e muitos nem preso vão. E se vai preso, fica muito pouco tempo lá na cadeia. E sai de lá pior do que entrou. Tudo isso acontece. Mas, lá no passado, nós também precisamos entender. A lei de Moisés, quem quebrava a lei de Moisés, havia um julgamento. Né? E as pessoas eram apedrejadas, mortas, porque havia uma pena de morte. Bom, e hoje? Com relação à palavra de Deus, com relação a Cristo. Em Hebreus 10, de 28 a 31, a palavra de Deus diz assim: havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E aí ele faz uma pergunta para nós, irmãos. Olha só. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus.
e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O julgamento não é agora, mas vai haver um julgamento. As pessoas estão brincando. As pessoas estão brincando. Existem vários movimentos aí que o que eles fazem? Né? Eles desrespeitam. Engraçado que muitas vezes o que causa indignação na gente em muitos desses assuntos é que eles não precisam ter respeito com a nossa religião, com os nossos filhos que estão em casa, eu estou falando de modo geral, mas nós precisamos ter extremo cuidado em falar com qualquer coisa, porque qualquer coisa pode ser usada contra nós. É uma coisa impressionante hoje, só que nós sabemos que um dia o justo juiz vai vir fazer justiça. Não essa justiça que nós estamos vendo aí no mundo. Uma justiça que nós estamos vendo que muitas vezes dá nojo até de assistir televisão. Porque os que fazem justiça são corruptos, tanto quanto os que estão sendo julgados. Mas Jesus não é assim. A mesma medida que ele ama, ele é justo. A mesma medida que ele é misericordioso, ele é justo. E as pessoas serão julgadas. Julgadas porque pisaram o seu nome. Aqui ele faz um comparativo. Olha, lá na lei de Moisés, se você quebrasse a lei, 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era apedrejada, morria. Agora, como será o castigo daquele que pisar o sangue da aliança? Como será o castigo daquele que está fazendo graça, fazendo piadas com o nome de Cristo? Como vai ser? Como vai ser o castigo daquele que ultrajar o Espírito da graça? As pessoas precisavam pensar um pouco. Afinal, nós vivemos aqui neste mundo no máximo 100 anos. Porque quando chegar nos 100 anos, nós já estamos cansados, como a palavra de Deus fala. Passou dos 70 anos é canseiro e enfado. Então, a Bíblia fala isso. As pessoas acreditam que aqui elas vão viver eternamente e não vão. Viver eternamente vai ser quando eles partirem deste mundo, quando eles morrerem. A sua alma é eterna. E é nisso que você deveria pensar. É nisso que você deveria pensar. Jesus é superior à lei de Moisés. O mundo hoje brinca com o nome de Jesus. O mundo hoje fazem piadas com o nome de Jesus. Fazem vídeos que desonram hoje o nome de Jesus Cristo. Deveriam pensar bem antes de fazer isso. Mesmo que você fez alguma coisa, alguma piada, e se você se arrepender, ele ainda pode te salvar. Olha só que misericórdia. Isso é misericórdia. Isso é ser justo. Terceiro e último ponto. Deixem de olhar para trás e olhem para frente. Tem gente que vive no passado. Talvez vai ter muitos que vão dizer assim: oh, mas era tão bom o tempo antes do Covid. O Covid está aí agora. Coronavírus está aí agora. Não tem como voltar atrás mais. Ele já se espalhou para o mundo. Graças a Deus, nós não estamos vendo nada próximo de nós. Talvez até por isso que muitas pessoas não estão, até muitos talvez não acreditam, né, na potência desse vírus.
A verdade é o seguinte, não é bom brincar. Tem que se tomar cuidado mesmo. Hebreus, ainda no capítulo 10, versículo 32 e 38, diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Pois, por um lado, fostes feitos espetáculo, tanto por vitupério como por tribulação, e por outro, vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor. Não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa? Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Quem é que há de vir, irmãos? Jesus. E ele não vai ser tarde, ele já está próximo, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós estamos enquadrados neste texto. Nós não nascemos para recuar, nós vamos prosseguir. Esta batalha que nós estamos enfrentando hoje, que não é fácil para ninguém, mas, irmãos, esse tipo de coisa está nos preparando para o futuro. Muitos já estão pregando aí, o Jesus está voltando. Amém, ele está mesmo. A questão é que a palavra de Deus nos alerta, cuidado. Quando você menos esperar, ele vai estar às portas. Nós temos que tomar cuidado, ficar sempre alerta. Se é ou se não é, tudo o que acontece no mundo nós temos que estar ligados. O mundo hoje, vocês viram, né? Às vezes a gente brinca. Veio lá da China. E veio mesmo. E a China não é ali perto de Guzolândia. A China é do outro lado do mundo. E nós estamos aqui, sofrendo com esse coronavírus. É um detalhe. Nós vamos passar por muitas outras coisas, meus amados. Isto é certo. Mas a confiança tem que estar em Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que deu o seu sangue por nós. Lembre-se, precisamos ficar firmes em meio às provações. Precisamos ser solidários com os sofredores. Onde está a nossa solidariedade? Nossa ajuda? Vocês querem jogar tudo fora? Inclusive a recompensa que nos está dada? A perseverança é necessária para que nós possamos alcançar a nossa promessa. Ele virá. Versículo 37. Ele virá. O justo viverá da fé. Olhem para frente, fiquem firmes na graça. O versículo 39 também diz assim, né? Ainda para que possamos terminar. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos dos que recuam para um passado que não existe mais. Passou. O que nós temos agora é o futuro. E para terminar, nós vamos ler o Hebreus 12, 2, que diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Sabe o que é isso, irmãos? Essa frase? Grande desonra.
ele suportou uma grande desonra e está sentado à direita do trono de Deus. Hoje nós vamos celebrar a nossa ceia, que mostra o sacrifício que ele fez por nós, que mostra que nós temos oportunidade de uma nova vida, uma vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmão.